brasileira. Vamos começar falando sobre Vale Tudo. Hoje, para conseguir trazer para vocês uma visão um pouco mais apurada, eu assisti o episódio correspondente ao capítulo que foi ao ar ontem à noite. O episódio em que Maria de Fátima encontra Raquel na praia e ela está vendendo sanduíche, ela finge que não conhece a própria mãe ali com Solange Duprá junto também. Quero falar um pouco sobre isso porque assistindo a novela original e exatamente o mesmo capítulo, para mim eu vejo excelentes atores fazendo excelentes trabalhos nos dois modelos. Muita gente tem hateado, inclusive a Rede Gesla por aqui, meu trabalho, falando a respeito do quanto a versão de 88 era infinitamente melhor, e eu entendo isso porque de fato é a obra-prima que está dando a inspiração para essa nova versão, e é uma nova versão simplesmente, então acho que ela precisa ser comparada com o desempenho dos próprios atores de agora, não com o desempenho da versão anterior, mas eu entendo a comparação, e de toda forma eu vi ali similaridades entre os atores que ninguém pode tirar da minha cabeça que existem, né? Então eu acho que a gente tem que olhar para Vale Tudo de agora, né? O quanto a gente tem momentos interessantes em ambas as novelas. A Raquel Acioli e a Maria de Fátima que nós tínhamos entre Regina Duarte e Glória Pires eram bastante interessantes também, tinham essa dinâmica, como eu tô falando como alguém que assistiu agora o remake, começou a ver algumas cenas antigas para poder comparar, claro que eu conhecia as cenas icônicas, mas não assisti a novela do início ao final, na versão anterior, a gente vê ali uma Maria de Fátima, aliás, uma Raquel da Regina Duarte, um pouco mais histriônica em alguns aspectos, mas também com uma contrição, com uma emoção interna por essa rejeição da própria filha, que é notável. A gente percebe essa dor que a Thaís Araújo também com muita competência coloca hoje, presente na atuação da Regina Duarte. Na Maria de Fátima da Glória Pires, eu comecei a ver algumas questões que eu acho que a da Bela Campos não tem, mas por perfil de personagem mesmo. Eu acho que a Maria de Fátima da Glória Pires tinha um pouco mais esse olhar mais frio ainda, mais desprezo pelos pais, principalmente. A Bela, ela traz em alguns momentos uma certa dor no coração pela Raquel, porque ela gostaria no fim das contas, ela não quer que a Raquel fique mal, embora ela a despreze, ela não quer que a Raquel fique mal. Eu não vi isso muito na Maria de Fátima da Glória Pires. Nessa versão de 2025, de novo, Thaís Araújo maravilhosa, Thaís Araújo impressionante, assim, de como ela tem o domínio da cena, ela traz uma questão muito forte na atuação, esse sentimento materno muito forte, e eu acho que está presente nas duas, está presente tanto em Regina Duarte, quanto na Raquel da Thaís Araújo agora, as duas em momentos diferentes da carreira, a Thaís faz agora e a Regina Duarte fez lá em 88, de maneiras bastante diferentes. A gente vê duas Raquéis, duas Marias de Fátima, e claro que as pessoas comparam, mas eu vejo dois trabalhos muito bem feitos aqui, tanto de um lado quanto de outro. A Raquel da Thaís Araújo, para mim, ela emula muito essa simpatia da Raquel de Regina Duarte, mas também tem um pouco mais daquele ímpeto mais forte, né, de ir para cima, de resolver as coisas no mundo, e é algo que a Raquel da Regina Duarte faz também, mas só que o contexto de subserviência em alguns momentos, que parece que a gente tem essa sensação também com a Raquel da Thaís Araújo, que parece que ela é boazinha demais, né? Também a gente tem que considerar que a gente está falando de tempos históricos diferentes, né? Que bom que a gente tem uma nova Raquel que se empodera também em vários aspectos. Em 88 a realidade até dos diálogos era bastante diferente nesse sentido. Então eu vejo um excelente trabalho aqui, tanto de Regina Duarte quanto de Thaís Araújo. Outra comparação que eu também acho importante fazer e que eu vejo similaridades nos dois, eu vejo trejeitos parecidos nos dois, é o Ivan do Antônio Fagundes e o Ivan do Renato Góes. Eu vejo que os dois têm, existe na composição do personagem, na composição do tipo, o Fagundes sempre fez os grandes galãs, os grandes machões das novelas nos anos 70, e o Ivan é um cara sensível para a década em que ele está inserido, né? Então, eu vejo, de certa forma, essa mescla da sedução com a bondade, com a gentileza que tem, para mim, tanto presente no Ivan do Antônio Fagundes,
quanto no Ivan do Renato Góes. E aí, de novo, a gente tem elementos nos dois que são diferentes, é claro, também por conta dessa questão temporal, dessa questão de tempo mesmo. A própria narrativa do Ivan dentro da TCA é muito diferente na versão de 88 e agora. Agora ele procura um problema contábil para apontar que tem um problema financeiro que está fazendo a empresa perder dinheiro. No caso do Antônio Fagundes, o Ivan buscava ali opções de novas questões de aviação e tudo mais. Nesse capítulo específico ele fala que ele está procurando bancos mais leves, que aumentam a capacidade de carga, esse tipo de coisa. Então, a intenção, inclusive, de ambos é diferente. O Ivan de agora, me parece que ele também entra muito nessa coisa de ser o correto, de ter visto uma irregularidade lá e apontar o correto, desde o início da história. Isso está presente, né? Mas eu vejo a mesma mescla de sedução, mocinho e sensibilidade presente em ambos. Eu acho que o Renato Góes, tenho a sensação, pelo menos, que o Renato olhou muito para o trabalho do Antônio Fagundes e trouxe com ele também um pouco desse olhar. Me parece que tem similaridades muito grandes de atuação, inclusive. Outra similaridade de atuação muito forte é entre Paola Oliveira e Renata Sorrah. Claro que nós estamos falando, de novo, dois tempos, duas propostas de personagem, é a mesma personagem, mas inserida em contextos sociais completamente diferentes. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que a Paola Oliveira ela buscou da Renata Sorrah, pra mim, uma certa coisa dos tiques nervosos, assim, de alguns tiques de movimentação, de mover a cabeça, de se encolher, de ficar pra dentro, que dizem muito respeito ao estado emocional da personagem também. Então, eu particularmente vejo muito isso na Paola Oliveira também, como a gloriosa Renata Sorrah fez com muita competência em 88. O Marco Aurélio do Alexandre Nero também é uma coisa impressionante. O Nero ele faz muitos tipos de uma maneira notável, assim, ele é muito bom na comédia, ele é muito bom no drama, ele é muito bom na vilania também, tanto que o Marco Aurélio do Nero, ele tem toques de humor muitas vezes ali, ele é aquele arrogantão, aquele ricaço arrogante que odeia todo mundo, acha tudo ridículo, mas ele tem alguns momentos engraçados também, junto com o Renato ali, e é um pouco dessa veia cômica que eu acho que também está presente dentro da atuação do Alexandre Nero. Outro personagem que eu também vejo essa similaridade é o Afonso Reutemann, tanto do Cássio Gabus Mendes quanto do Humberto Carrão. Eu acho que tem essa coisa do mocinho ricaço e que quer fazer o bem para os outros e tudo mais, esse envolvimento com a Solange. Aí eu não vou nem falar de Lídia Brondi e da Alice Wegman, porque elas estão idênticas. A atuação é muito parecida, a expressão, o tipo construído pela Alice Wegman é praticamente uma homenagem à Solange. A Solange da Lídia Brondi, né? Que é maravilhoso, é muito bem construído. Achei muito interessante ver esse episódio exato da novela que passou ontem para conseguir fazer essa comparação. Então eu vejo similaridades aqui sim, né? Nós temos na Bela Campos, eu acho, de novo, muita gente tem criticado a atuação da Bela Campos, mas é que eu acho que talvez a ponte entre as personagens seja essa a mais distante de todas. Porque a Maria de Fátima da Glória Pires é uma Maria de Fátima dos anos 80 que queria ser modelo, que o Pix que a Maria de Fátima fez ontem para o César Ribeiro foi um talão de cheques na mão da Fátima da Glória Pires, né? E do Richelli. Então, tem diferenças gritantes, assim, inclusive de abordagem da própria Maria de Fátima para com o César. A gente vê uma Maria de Fátima na versão de 88 muito mais, assim, ainda um pouco admirada, me parece, apesar de tudo que o César fez para ela, uma certa admiração por ele para dar esse dinheiro. Ele nem pede o dinheiro, ela dá sem pensar. No caso de ontem, o César pediu esse dinheiro, a Maria de Fátima deu, segue a narrativa da história, mas tem uma diferença nesse aspecto. Então o que eu vi até aqui, pelo menos, o que eu quero trazer como grande destaque dessa questão da Maria de Fátima é, como eu já falei várias vezes por aqui, Glória Pires tinha essa ideia da frieza, né, de uma frieza, de um desprezo gigantesco, que é um desprezo que a Maria de Fátima da Bela Campos também tem, mas a Bela também traz uma Maria de Fátima com fútil, né? Ela é muito fútil em vários aspectos
da nossa sociedade contemporânea. Então eu acho que também esse é um ponto central. O que mais eu quero dizer também é que eu acho que a gente ficou muito preocupado, eu fiquei muito preocupado, claro que a gente está com 2 semanas de novela no ar, né? Com a abordagem da Manuela Dias diante de outros, de adaptação de assuntos para os tempos atuais, para que não ficasse uma narrativa, de novo, muito focada em pautas sociais que são importantíssimas, são pautas sociais importantíssimas, mas que assim como na versão de 88, essas pautas elas vinham para servir a história, elas precisavam servir a história. E agora, até aqui, o que eu tenho visto é uma boa adaptação da Manuela Dias. Eu fui um tanto crítico pela condução de Amor de Mãe, por exemplo, em alguns aspectos, mas eu vejo até aqui uma adaptação competente da Manuela Dias e que consegue colocar para os dias atuais uma trama que foi escrita há mais de 35 anos. Mais de 35 anos. Né? Então, é um aspecto importante para a gente olhar e para a gente fazer essa avaliação também, né? A Fátima, como eu falei aqui, tem um pouco dessa diferença, né? Tem um pouco dessas diferenças. Aqui, essa cena clássica, né? Que foi exibida ontem da Raquel Acioli vendendo o sanduíche na praia para a Solange e a Maria de Fátima ali despreza a mãe também foi muito interessante da gente acompanhar porque ela mostra 2 tempos também bastante diferentes, né? Nós vemos tanto a questão da maneira com que a Raquel vai pra praia, né, com, como é que chama esse tipo de boné, tipo uma soleira, né, não sei como é que é o nome específico, mas ela vai com um outro tipo de vestimenta. A Maria de Fátima também tem outra pegada na hora de se vestir. Quando a gente olha a cena de 1988, a angulação era diferente também, bastante diferente, ela vem pelo outro lado, mas esse enquadramento que foi escolhido pela direção de Vale Tudo da atualidade foi muito interessante também de acompanhar. Então, de novo, assim como em Pantanal muita gente dizia nunca vai chegar aos pés do original, é claro que não. Não vai chegar aos pés da original, porque a original foi naquele tempo, foi daquela maneira. O que eu estou dizendo é que dessas 2 semanas que a gente tem até aqui de Vale Tudo, pra mim, nós temos uma novela excelente no ar. Uma excelente novela no ar que me fez, eu que tinha muita dificuldade de assistir novela no horário, me fez voltar a assistir novela no horário. Que é uma coisa que, de novo, quem sou eu? Mas que eu, como telespectador, voltei a ver a novela no horário que ela passa na Globo. Então, acho que é um momento diferente. No Globoplay, Vale Tudo tem ocupado as primeiras posições, tanto a nova versão quanto a antiga. Teve um momento que ficou a Vale Tudo atual em primeiro e a de 88 em terceiro, então as pessoas estavam acompanhando ao mesmo tempo. Na audiência de TV linear, é fato que está abaixo do que a Globo esperava. A Globo esperava nos primeiros capítulos ali 28, deu 24 e ficou estabilizando entre 24 e 22. Eu acho que a nova realidade é no máximo um sucesso estrondoso, seria 25, né? E é isso que a gente vai ter que acompanhar daqui pra frente, de que maneira a Globo vai se virar com esses novos números e qual vai ser a nova meta de audiência das principais novelas da emissora. Segue legalzinho na nossa programação.